Meditação do dia. Sim, ouvintes, nós vamos meditar um pouquinho na questão de inconformismo radical, né? Vocês vão entender o que eu estou dizendo. A igreja tem uma responsabilidade dupla, né? Na verdade, a igreja tem muitas responsabilidades, mas dentro do tema que eu estou dizendo, nós vivemos aqui no mundo e nós devemos servir as pessoas, nós devemos fazer a obra de Deus no meio das pessoas, né? Testemunhar ao mundo a respeito de Jesus Cristo. E por outro lado, nós não podemos nos contaminar com o mundo. Nós temos de, com todas as forças, evitar sermos contaminados com as coisas ruins do mundo. Então, nós vivemos no mundo, temos de servir, testemunhar, mas nós não podemos nos contaminar. Então, dessa forma, nós devemos preservar a nossa santidade, sim, na presença de Deus sempre, mas nós não podemos fugir do mundo, nem, eu diria, nos conformarmos com esse mundo. A Bíblia fala, né, em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, tal, e é verdade, a gente não pode se conformar, mas a gente também não pode deixar de fazer o que a gente tem de fazer. Então, nós não podemos, existem duas questões que são as que eu quero falar aqui agora. Nós não podemos viver nem o conformismo e nem o escapismo, que é tentar escapar do mundo, não é? Porque os dois são, eu diria, colocados, pelo menos no meu entendimento, biblicamente falando, são colocados como uma proibição pelo Senhor. Não dá para escapar e não dá para se conformar. Então a gente tem que ter aí realmente um tempero. E eu acredito que esse é um dos temas principais da Bíblia, ou seja, Deus sempre está convocando o seu povo para si e o desafiando a ser diferente. Não é? O próprio Senhor Jesus disse para nós não pedirmos para que fôssemos tirados do mundo, né? Ele mesmo fala, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então nós vemos, ouvintes, que existe sim essa questão que Deus sempre tem colocado, né, diante de nós, essa questão de estarmos fazendo a vontade dele no mundo, ao mesmo tempo que estando fazendo a vontade dele no mundo, nós deveríamos estar perseverantes na santidade, sendo santos. Quantas vezes, né? Aliás, eu posso dizer que repetidamente o Senhor tem dito ao seu povo: sede santo porque eu sou santo, sede santo porque eu sou santo, e santidade, desde o Antigo Testamento, desde Levítico até, enfim. Então é um tema muito importante, é uma coisa que nós não podemos deixar de falar. Esse tema fundamental se repete, eu diria, nas 4 principais seções da Bíblia: a lei, os profetas, o ensino de Jesus Cristo, também o ensino dos apóstolos. Não é? E a gente pode até usar um exemplo de cada um. Primeiro, na lei, né? Deus diz ao seu povo: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, pela qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então isso é lá no Antigo Testamento já, não é? E nós vemos também que não só no Antigo Testamento, mas no Sermão do Monte também. A Bíblia Sagrada fala através do próprio Cristo, né? O Senhor fazendo relacionamento aí, na verdade fazendo uma comparação, falando sobre pessoas que não eram tão boas assim. Falou de hipócritas, pagãos, falando de pessoas não boas, dizendo: olha, não vos assemelheis a eles, pois, em outras palavras, não é esse tipo de gente que eu quero, não é? Então Jesus ensinando, falando, não é? E não só na lei, também nos profetas, podemos dizer, por que não? Podemos falar através do profeta Ezequiel, né? Que diz, ele fala, Ezequiel 11:12, né? Não andastes os meus estatutos, nem executastes os meus juízos, fizeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós, e isso não é bom e tal. Então vejam vocês, e também os apóstolos, né? Paulo escrevendo aos Romanos, é aquilo que eu acabei de citar agora: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o chamado de Deus para nós, ouvintes, é para um discipulado radical, para um inconformismo radical. Nós não podemos de forma alguma nos conformar com as questões que hoje são denominadas questões até culturais, não é? Que nós podemos colocar, porque são questões pecadais, mas são questões culturais que são colocadas, e as pessoas começam a se conformar com isso e com aquilo, e são nos mínimos detalhes.
nos mínimos detalhes. E quando a gente fala isso, imediatamente muitas pessoas se remetem ao, não, é a saia da irmã, é o pelo na perna do sei de quem lá, é o cabelo do irmão. Não é só nisso, estamos falando de questões éticas, estamos falando de questões morais, estamos falando de questões de normas, estatutos, estamos falando nas questões de estarmos limpos perante o Senhor e limpos diante da sociedade que nos rodeia e também estarmos limpos diante da congregação em que servimos o Senhor. Nós temos um convite, ouvinte amado, para desenvolver uma contracultura, eu diria, cristã, engajar-nos e nos comprometermos em fazer a vontade do Senhor, nos mantendo santos, purificados, sem deixar de fazer o nosso papel, sem querermos ser escapistas, sem querermos escapar daquilo que nós estamos, ou seja, vivenciando. Nós vamos continuar falando de Deus, sim, sem nos conformarmos com as coisas que nós estamos vendo. Em todos os sentidos, sermos santos, sermos obedientes ao Senhor, sermos obedientes sendo obedientes às nossas lideranças que falam conforme o Senhor. A Bíblia fala para obedecermos os nossos pastores, porque eles cuidam de nós e das nossas almas como quem estaria dando conta das nossas almas. Então preste atenção nisso, viva para Deus, viva para o Senhor e nada de querer escapar das coisas não. Estamos aqui, estamos no mundo, não somos do mundo, mas nós somos luz no mundo. Nós somos sal da terra. Nós não vamos buscar escapar, não, mas também não vamos nos conformar. Nós vamos fazer a vontade de Deus, fazer a palavra de Deus chegar e alcançar tantas pessoas que estão vivendo a vida que nós já vivemos, que nós sabemos que é uma vida de perdição. E se estamos hoje na vida salva, na vida abençoada, que tantos quantos outros venham através do nosso testemunho. Escapando, essas pessoas nunca ouvirão. Falando de Deus, essas pessoas ouvirão. Se nós nos conformarmos e nos unirmos a elas, nós teremos então perdido a batalha.